Opa, gente! Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Professor Edson Marcon. Eu leciono no CEPROCAMP, Centro Profissionalizante de Campinas, Prefeito Antônio da Costa Santos, onde eu sou professor de Segurança do Trabalho. E eu criei justamente esse canal para poder trazer para os alunos, ou para quem é da área, né, informações importantes sobre segurança do trabalho. Então, sejam muito bem-vindos e não se esqueçam, se inscrevam no meu canal, clique no sininho para receber informações pertinentes, né, novidades ou assuntos relativos à nossa área. E vamos ao assunto de hoje. Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho, né, sobre higiene ocupacional. E o assunto que eu trago hoje para vocês é vibração. Ok? Nós vamos falar dos efeitos da vibração no trabalhador. Tá? A vibração, nós temos duas formas de vibração que nós temos que estudar. Tá? As duas estão normalizadas, né? A primeira é a vibração, né, de corpo inteiro, tá? É a vibração de corpo inteiro, onde nós temos, além da NR15, né, lá no seu anexo 8, nós temos os limites de tolerância, as formas de medição, né, ou seja, o procedimento técnico, né, da avaliação através da NHO 09 para vibrações de corpo inteiro, né, que é o caso que vocês viram do exemplo aí de um motorista de ônibus, por exemplo, um motorista em geral. Então nós vamos fazer a avaliação de corpo inteiro para esse trabalhador, né, e a NHO 10, tá, que vai tratar da vibração em mãos e braços, tá? Nós chamamos de vibração localizada. Tá? Então nós temos vibração de corpo inteiro e vibração localizada. Tá? Vamos começar então a falar sobre os efeitos da vibração sobre os seres humanos. Ok? A vibração, o que ela é? Ela é um movimento oscilatório, um corpo, né, oscilando, né? E por que ele oscila? Ele pode ter forças desequilibradas dos seus componentes rotativos. Então nós temos componentes rotativos dentro de um corpo, eles estão desequilibrados, então eles provocam a oscilação, tá? Ou então movimentos alternados de uma máquina ou de um equipamento. Isso aí gera a vibração, tá? Outro fator importante que a gente precisa conhecer da vibração é a frequência, tá? A frequência, como nós já vimos em outros estudos, né, é o número de ciclos por minuto, por um período de tempo. Tá? O que é um ciclo? É um movimento completo, né, de uma determinada ação. No nosso caso específico, né, essa vibração ela é medida em ciclos por segundo, tá? E quando eu falo em ciclos por segundo, eu estou falando em Hertz. Tá? Então, nós temos aqui representado as vibrações, né, através desta onda, né, onde nós temos comprimento de onda. Nas ondas, nós teremos esta parte aqui chamada de amplitude. Né? Então, veja, nós temos uma determinada amplitude nesta onda e uma amplitude diferente nesta outra aqui. Tá? O comprimento de onda aqui também é diferente. Então, se eu colocar, por exemplo, uma faixa daqui, tá, até aqui, se eu falar que isso daqui dura 1 segundo, tá, 1 segundo, observe que o ciclo ele começa e termina em 1 segundo. Então, neste caso da curva de cima, eu tenho 1 Hz. Tá? Agora, se eu pegar o mesmo tempo na curva de baixo, tá? Então tá aqui, ó,
1 segundo. Quantos ciclos eu tenho? Né? Então eu vou começar a contar. Ó. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 ciclos. Então, nesse caso, eu tenho 3 ciclos em 1 segundo. Então, eu tenho 3 Hz. Tá? Então, a abreviação de Hertz é H. Tá? Aqui, ó, Hertz. Desculpa. 3 Hz. Ok? Então, a abreviação de Hertz é Hz. Ok? Muito bem, vamos dar sequência. Ao contrário de muitos agentes ambientais, né? Então, quando a gente está estudando calor, né, o calor ele vai afetar o trabalhador sem que o trabalhador entre em contato com ele, físico. O som, mesma coisa. O som chega até ele, o calor chega até ele, o frio chega até ele. A vibração não. A vibração, o trabalhador, ele precisa ter contato com a peça que está vibrando. Precisa haver o contato físico. Somente com o contato físico que nós teremos a vibração expondo o trabalhador. Então fica fácil a gente buscar, né? Fica fácil a gente identificar a vibração, tá? Porque é necessário contato físico. Tá? Essas vibrações, né, são classificadas em 2 tipos, conforme eu já falei lá no início, né, dessa nossa aula, em 2 tipos, dependendo da região que vai ser afetada pela vibração. Tá? Nós temos vibrações de corpo inteiro e nós temos vibrações de extremidades. Na vibração de corpo inteiro, nós temos a frequência baixa, então nós temos uma baixa frequência, porém a amplitude é alta. A faixa de frequência para a vibração de corpo inteiro é de 1 a 20 Hz. Tá? 1 a 20 Hz até 80 Hz. Então ela começa de 1 a 20, ela começa e podendo ir até 20. Tá? São específicas de atividade de transporte, então ela vai cometer mais motoristas, né? E a norma que vai... a norma que estuda, né, a vibração de corpo inteiro é o ISO 2631. As vibrações de extremidades, tá, elas são segmentais, ou seja, elas são ou de mão ou de braços. A faixa de frequência dela vai de 6,3 a 1250 Hz, então é uma frequência bem maior. Tá? A origem são ferramentas, né? E ela está lá na ISO 5349. Ok? Então vamos estudar um pouquinho vibrações de corpo inteiro. Na vibração de corpo inteiro, todo o corpo, para a gente poder estudar, nós vamos interpretar como se fosse um sistema mecânico composto de massa, composto de mola. Né? Imagina você fazer um robô de lata. Tá? Lógico que você não vai esquecer de colocar amortecedor, então nós temos amortecimento também. Tá? Então, todo o corpo tem uma frequência natural de oscilação, tá? Uma oscilação nossa. Tá? E essa frequência, tá? ela pode ser quantificada, né, com um pequeno estímulo do sistema total. Tá? Uma pequena estimulação, a gente consegue fazer essa medição. Tá? Bom, esse corpo que normalmente oscila, tá? Ele pode estar sujeito a forças externas, as vibrações externas, vibrações que vão desbalancear todo esse organismo que nós temos. Tá? Vai provocar uma ressonância. Né? Então, para a gente poder compreender melhor, né, como o corpo humano, né, funciona e como ele é mais sensível a determinadas faixas de frequência, nós temos que dividi-los, né, fazer divisão de segmentos corporais. Então nós vamos fazer um modelinho mecânico bem simplificado que vai mostrar para a gente a faixa de frequência das partes do nosso corpo, tá? O limite de tolerância para cada faixa. Tá? Então nós temos aqui um exemplo,
né, o nosso robozinho de lata que eu comentei. E aí, na cabeça. A cabeça, no sentido axial, a frequência natural dela é de 25 Hz. Tá? Então, é que ela suporta sem dano nenhum. Tá? Já no globo ocular, já é um pouco maior. Vai de 30 a 80 Hz, sem provocar dano no ser humano. O ombro, de 4 a 5 Hz. Já o pulmão, ele suporta até 60 Hz. O braço, de 16 a 30. A coluna axial, de 10 a 12 Hz. Tá? A mão e o punho vai variar de 5 a 200 Hz. A parede do tórax, 60 Hz. Braço e mão, entre 5 e 200. A massa abdominal, de 4 a 8. A perna dobrada. A perna dobrada suporta até 20 Hz. Já a perna em pé, 2 Hz a perna dobrada. Já a perna em pé, ela suporta até 20 Hz. Tá? Então, esse pequeno modelinho traz para a gente a capacidade que cada órgão nosso tem de suportar, né, a quantidade, a intensidade, né, da vibração que ela suporta sem danos. Ok? Vamos falar dos principais sintomas, né, da vibração. O primeiro, né, é uma sensação geral de desconforto que vai de 4 a 9 Hz. Então, de 4 a 9 Hz, a gente sente um pequeno desconforto. Tá? De 13 a 20 Hz, nós já começamos a ter algum sintoma na cabeça. Tá? De 6 a 8, a gente percebe que o nosso maxilar tá meio estranho. A gente começa a sentir um desconforto específico no maxilar. De 13 a 20, a nossa linguagem já começa a sofrer uma pequena influência. A gente tem aí alguns problemas de dicção, inclusive. Tá? De 12 a 19, a gente sente a garganta arranhando, a garganta começa, sabe o bichinho do ran-ran? Já começa com 12 a 19 Hz. De 5 a 7, dor no peito. De 4 a 10, dor abdominal. De 10 a 18 Hz, a gente sente desejo de urinar, desejo de ir ao banheiro. Né? De 13 a 20, vai aumentar o tônus muscular, né? Parece que você está contraindo o músculo. De 4 a 8, nossa respiração ela vai sofrer algumas influências, então a gente vai ter alguns problemas respiratórios. Tá? De 4 a 9, contrações musculares. Tá? Então essas são as principais sintomas, né, da vibração, e se a gente prestar atenção no trabalhador e ele relatar algum desses sintomas, a gente já pode dizer que ele está sofrendo o efeito da vibração. Tá? Agora vamos ver os efeitos da vibração, o que a vibração provoca realmente no nosso corpo, tá? Quais as doenças que ela pode provocar no corpo humano. Tá? Então, nós temos problemas biomecânicos, né? Então, nós teremos ressonância de partes do corpo, vão sofrer ressonância, né? E nós teremos problemas fisiológicos, né? Então, vai alterar a nossa frequência cardíaca, vai alterar a nossa frequência respiratória, nós teremos problemas na circulação do sangue, né? Ela vai ser afetada a circulação sanguínea, né? Nós teremos a vasoconstrição, que é a diminuição do diâmetro dos vasos sanguíneos, né? Então, se o diâmetro do vaso sanguíneo diminui, eu terei menos sangue passando. E se eu tenho menos sangue passando, né? O coração vai bater mais rápido para poder mandar o sangue para o resto do corpo. Vai afetar o sistema nervoso central também. Tá? Patologias, ou seja, doenças. Né? Então, tem umas doenças com nome meio esquisito, né? Mas vamos lá. Tá? A primeira, nós temos doenças musculoesqueléticas, então nós teremos problemas dos músculos e nos ossos. Né? Nós vamos ter problemas circulatórios, então nós teremos falta de circulação. Né? Nós temos uma doença chamada síndrome da vibração na mão,
tá? Que ela vai afetar a mão. Vocês vão ver umas fotos que nós temos aqui, que eu tenho aqui, tá? Então, só para dar uma pequena ilustraçãozinha, né, para a gente até distrair um pouco, vai um filmezinho do Napo aqui, tá? Então, só um instante. Perfeito, só para dar uma quebradinha. Muito bem. Então, principais enfermidades, principais doenças acometidas, né, pela vibração. Síndrome de Raynaud, tá? Síndrome de Raynaud, acrocianose, síndrome cérvico-braquial, né? Moléstia de Dupuytren, lesões no ombro. Então teremos lesões no ombro, né, por conta da vibração. Vocês vão ver alguns exemplos ali. Síndrome do manguito rotatório, né, que é uma lesão do ombro. Outra lesão no ombro, tendinite calcificante, tá? A bursite, então a vibração provoca bursite, tá? Epicondilite medial e lateral, é outra doença. Osteonecrose, doença, né, na osteonecrose, ela é chamada de doença do Kienbock do adulto. Nós temos artrose do punho, artrose do cotovelo, tá? São algumas das doenças, tá? Então vamos à primeira, tá? A síndrome de Raynaud, né, Raynaud, ela é caracterizada por crises e palidez e cianose dos dedos, né? Então, se vocês observarem bem a ponta dos dedos nessa figura, olha como elas estão esbranquiçadas. Tá? Por quê? Por conta da falta de circulação sanguínea. Tá? Ela vai provocar a cianose dos dedos. Tá? Então, alguns episódios típicos aí, né? Ela vai acometer todos os dedos da mão. Tá? Então, acomete todos os dedos. Tá? Tem uma palidez inicial, né? Uma cianose um pouco mais tarde, né? Que é essa parte toda esbranquiçada mesmo, né? Uma sensação de frio, né? Dormência, sente o dedo adormecer e dor, ok? Com o reaquecimento, então quando a gente aquece a mão, a cianose ela vai ser substituída por hiperemia, tá? Vem o formigamento, né? Depois latejamento, tá? Então esses são os episódios, né, provocados pela síndrome de Raynaud, né? As crises são precipitadas pelo frio e aliviadas pelo aquecimento. Então, quando a pessoa está com crise, né, crise de dor, crise de dormência, se ela aquecer, vai aliviar. Ela tem um pequeno alívio, só que volta, né? E se ela resfriar, né, ela vai aumentar, né, a sensação, né, de dor, de dormência que ela estiver sentindo naquele momento, ok? É causada por espasmo das artérias digitais, né, a artéria dos dedos, devido à vibração localizada. Ok? Tá. Acrocianose, tá? É caracterizada pela cianose persistente das mãos, diminuição da temperatura local. A pele vai ficar fria, úmida, sem ter palidez, tá? O que vai acontecer? Vai ficar com uma coloração azulada, né? Ela vai se intensificar com frio, então com o frio vai ficar mais azulado ainda, mas com o calor a pele vai se tornando avermelhada. E pode haver diminuição da sensibilidade, tá? A causa é lesão vascular ou nervosa, né, provocada pela vibração localizada. Então, se vocês observarem, né, tem uma parte esbranquiçada aqui, né, pode observar
uma vermelhidão aqui, tá? E aqui tá até azulado, ó, tá? Mas o acometimento maior é aqui, na região dos dedos, tá? Síndrome cervicobraquial, né? É raquialgia, né? O que é isso? Manifestação dolorosa localizada na coluna vertebral. Tá? Então, caramba, eu tô com dor na coluna, tô com problema de coluna. Por quê? Porque você foi exposto à vibração. Tá? É associada a quê? A vibração de corpo inteiro. Então, motorista de ônibus, motoristas em geral, reclamam muito, né, de dor na coluna. Por quê? Por conta da vibração de corpo inteiro. Tá? Quadro clínico, né, dor no pescoço, no ombro e membros superiores. Então, pode perguntar para qualquer motorista profissional, né, que onde que ele sente dor. Eles vão falar pescoço, ombro e membros superiores. É típico. Tá? Perda da força muscular. Então, como mexe nos membros superiores, né, ele por conta dos espasmos musculares e tal, eles vão ter perda da força muscular. Tá? Tremor das mãos, então as mãos começam a ficar trêmulas, e alteração circulatória. Alteração circulatória, né, provocando todos esses problemas aí no trabalhador, no motorista, né? Moléstia ou enfermidade de Dupuytren, tá? Olha o que acontece. A palma da mão, ela vai se retrair e vai ficar espessa, tá? Com essa retração e espessamento, a mão, ela vai se contrair flexionada, tá? Flexionando os dedos. E aí, o que acontece? A pessoa, ela perde a capacidade funcional das mãos. Deste jeito aqui. E não volta, tá? Então a mão fica toda ela contraída, né? Ele perde essa flexão, tá? Outro exemplo aqui, né? A gente consegue nessa até ver o nervo aqui, ó, tá? Então veja como a mão ela fica bastante prejudicada, tá? E perde os movimentos mesmo, tá? Funcionalmente, ela perde, né? Ele perde toda a funcionalidade. Ok? Então essa enfermidade de Dupuytren, tá? No ombro nós temos a síndrome manguito rotatório ou síndrome do impacto, né? É uma dor que vai irradiar, tá, para a face lateral do braço, tá? Face lateral do braço. É uma dor intermitente do ombro, tá? E quando a pessoa faz esforço físico, essa dor piora, tá? Ele tem uma dificuldade muito grande ou não consegue elevar o braço e mantê-lo elevado, tá? Então, elevar e manter, a pessoa não consegue, tá? Esse daí é síndrome do manguito rotatório. Outra lesão do ombro é tendinite calcificante do ombro, tá? Então vem uma crise com uma dor muito forte, uma dor súbita, de repente o ombro começa, né, do nada. E aí ela continua e fica cada vez mais intensa. E a terceira, bursite, né, a bursite do ombro, tá? Bem semelhante à síndrome do impacto, né, do impacto do manguito rotatório, né? O quadro é bem parecido, tá? E ela pode evoluir limitando os movimentos do ombro, tá? Então, para quem não sabe o que é bursite, nós temos nas articulações, né, para não ficar osso com osso, uma bolsinha com líquido lá dentro, que é o amortecedor, tá? Chama bursa, por isso que o nome é bursite, inflamação da bursa, tá? Então, tá aí, gente, ó, a tendinite calcificante do ombro. É uma dor intensa, tá? Epicondilite medial e lateral, tá? Ela é chamada de cotovelo de jogador de golfe e cotovelo de tenista, tá? A medial é a cotovelo de jogador de golfe e a lateral é chamada de cotovelo de tenista, tá? É uma dor no cotovelo, tá? Essa dor no cotovelo dói mesmo, tá? Na parte interna ou na parte externa, dependendo se for a medial ou a lateral. Quando
a pessoa movimenta a mão e o punho, o cotovelo dói bastante também, tá? E aí, a hora que você vai apalpar, né, a hora que o médico chega, apalpa a gente urra de dor, tá? Então, dor na apalpação, tá? Osteonecrose, tá? Chamada de doença de Kienbock do adulto, a osteonecrose, né? É a necrose do osso semilunar do carpo, né? Nós vamos ver na foto daqui a pouco. Ocorre dor no punho intensa e súbita, tá? Então nós temos os nervos que passam por aqui, que vão fazer o movimento das mãos. Então nós temos os nervos, né? Eles estão todos eles dentro de bainha, né? Bainha sinovial, né? E todos eles são cobertos por uma membrana, né? Uma membrana chamada de carpo, túnel do carpo. Então, a inflamação dessa membrana aqui dói muito, gente. Síndrome do carpo, quem teve sabe o que é isso, né? Muitos tiveram que fazer cirurgia, tá? O problema é que a osteonecrose não é só a dor, né, do túnel do carpo, tá? É a necrose do osso que está na região do carpo. E aí a mão fica desse jeito. A mão ela fica totalmente deformada, desse jeito aí, ó. E dói muito, dói muito. Tá? Artrose de punho e de cotovelo. A artrose é um processo degenerativo, um processo progressivo das articulações, né? E a gente fala, né, que a artrose é doença de velho, tá? O idoso tem artrose. Gente, não é só doença de velho. Tem muito jovem por aí que tem artrose, tá? Principalmente se ele trabalha com vibração, tá? E esse jovem, ele vai ter casos de artrose, tá? Então é semelhante à dor do envelhecimento mesmo, tá? É degenerativo, tá? Então ocorre com o uso de ferramentas vibratórias ou giratórias. Então martelete pneumático, uma furadeira, né, como a gente viu no desenho lá do Napo, né, pode provocar a artrose do punho e do cotovelo. E as mãos, né, elas ficam desta forma. Tá? A artrose vai provocar essa deformação, que a gente costuma ver nos idosos, né? Mas tem muita gente jovem que tem essa deformação. Ok? Essa daqui, gente, DVA, doença vibroacústica, tá? Ela vai lesar todos os seres humanos pelos infrassons, ou seja, ruídos abaixo de 20 Hz, então ruídos e vibrações abaixo de 20 Hz, né? Como a frequência aqui é baixa, tá? A saúde ocupacional não lembra tanto assim, né, do DVA, tá? A legislação esquece um pouco de DVA. E onde que a gente encontra, né? Ela vai acometer todo o organismo, tá? É sistêmica, acomete todo o organismo, né? E ela é observada em técnicos de máquinas, né, de navios, profissionais de restauração, disc jockey, que fica lá, né, direto fazendo as baladas, né, disc jockeys, né? E o automóvel. O automóvel é uma fonte significativa de frequência, né, de vibração de baixa frequência. Então, segue aí o alerta, né, para a gente ficar meio esperto com isso. Ok? Bom, o que o DVA pode fazer? Ele pode levar a gente a espessamento da estrutura cardiovascular. Então, Ubers, cuidado, tá? Espessamento das estruturas cardiovasculares, né? Aumento da irritabilidade e agressividade. A gente pensa, o trânsito deixou a pessoa irritada. Vai ver nem o trânsito, gente. Às vezes é DVA, tá? Não foi nem o trabalho, né? Foi a vibração provocada pelo veículo desse trabalhador. Tá? Depressão, perturbação do processo cognitivo, ele não consegue raciocinar, consegue ter ideias, né? Aparecimento de tumores, aí é mais sério, né? Quando começa a aparecer tumor, né?
perda de equilíbrio frequente, então a pessoa vive caindo, né? Então pensa que é labirintite, e não é labirintite, tem nada a ver com labirintite, tá? Disfunção da tireoide, envelhecimento precoce. Então veja, gente, que o DVA, né, ele é preocupante, tá? Então, e pouca gente se dá conta disso, né? Alguns efeitos gerais também, visão turva, né? Então, a visão turva, nós vamos ter visão turva, com consequência, nós teremos diminuição do rendimento do trabalho. Se você está com visão turva, o seu trabalho vai cair o seu rendimento, e aumento de risco de acidentes. Tá? Então, a vibração, ela não provoca só efeitos patológicos, ela pode provocar acidentes também. Né? Um exemplo aí, né? Visão turva. Tá? Perda de equilíbrio, simulando labirintite, como acabei de falar, né? Falta de concentração, a pessoa perde a concentração do que ela está fazendo. Tá? Outro, alteração do sistema cardiovascular, é um dos efeitos da vibração. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai aumentar a frequência cardíaca. Lembra que eu falei lá atrás que os vasos sanguíneos eles vão diminuir o diâmetro? Né? Se eu tenho a vasoconstrição, nós teremos dificuldade na passagem do sangue. Os órgãos vão receber menos sangue. Cérebro manda uma informação lá para o coração, ó, tá faltando sangue, bombeia mais rápido, e aí a nossa frequência cardíaca vai aumentar. Tá? Lentidão nos reflexos. Se o trabalhador tiver uma função que ele precisa ter reflexos, tá? Vai ser complicado aí, tá? Aparelho digestivo, tá? Então o que vai acontecer? Vão aparecer gastrites, úlceras, enjoo. Nossa, eu comi alguma coisa que me fez mal. Comeu nada, tá? É que a vibração está te provocando um enjoo. Às vezes nem é a comida, tá? Cinetose, distúrbio do movimento, tá? É um mal-estar geral, náusea, pode provocar vômitos também, tá? Degeneração do tecido muscular e do tecido nervoso, tá? Principalmente para as vibrações localizadas, tá? O trabalhador vai perder capacidade de manipular objetos, tá? Perde o tato das mãos e dos dedos, perde o tato, tá? Dificuldade no controle motor, ok? Bom, fontes de vibração. Furadeira elétrica, furadeira manual, tá? Que a gente encontra bastante em indústria metalúrgica, em mecânicas e em instaladoras, né? Motosserra, motosserra é uma fonte de vibração, é uma das maiores, né? Indústria extrativa, madeireira, né? Furadeira pneumática, então o pessoal que faz reparo nas vias públicas, demolição, construção de túneis, extração de mármores, e aí uma infinidade de atividades que nós temos furadeiras pneumáticas, tá? Prevenção, melhorar o equipamento, tá? Às vezes um balanceamento, fazer manutenção constante desse equipamento, tá? Com o intuito de reduzir a intensidade das vibrações, ok? Então, você vai colocar para o trabalhador também períodos de repouso, rotatividade, né? Evitar a exposição contínua, né? Fazer rodízio, ok? Identificou alguma lesão inicial, né? Você vai proceder o rodízio no posto de trabalho ou afastar o trabalhador daquela função, tá? É uma das coisas, tá? Sobre a mão, tá? Doenças provocadas pela mão, tá? Então, aqui, ó, a síndrome de Raynaud, tá? Mostrando novamente aí para vocês, tá? Nós temos aí, dá uma olhada como que a mão fica na síndrome de Raynaud, tá? Ela fica toda inchada, a ponta do dedo esbranquiçada, ok? Aqui, ó, acrocianose, partes avermelhadas, partes azuladas, ok? Então tá aqui, apenas algumas das doenças provocadas, tá? Nós temos o anexo 8,
da NR15, que fala de vibração. Vocês podem ver, é uma página só, tá? Ela traz pouca coisa, né? Então ela começa com objetivos, né? O sumário, né? Os objetivos dela, né? Ela vai caracterizar a classificação de insalubridade, tá? Então, os objetivos: estabelecer critérios para a caracterização da condição de trabalho insalubre decorrente da exposição às vibrações de mãos e braços, né? Então, vibração de mãos e braços, ela vai chamar de VMB, e vibrações de corpo inteiro, que ela vai chamar de VCI, tá? E ela já chega dizendo o seguinte: os procedimentos técnicos para avaliação quantitativa das VCI e VMB são estabelecidos nas normas de higiene ocupacional da Fundacentro, tá? Aquelas que eu mostrei lá no início, a NHO 09 e a NHO 10, tá? Então a NR8 ela não fala nada, ela simplesmente diz para você: vai lá e consulte a NHO 09 e a NHO 10, tá? E aí, na sequência, tá? Então, uma página só, tá? Então, o que nós vamos ter que fazer? Seguir a NHO 9 e a NHO 10 para poder fazer a avaliação. E como fazer essa avaliação? Como que nós vamos avaliar a vibração, né? Então, eu vou pegar a NHO 09, que vai ser a avaliação da exposição ocupacional para corpo inteiro, né? E a própria NHO, ela diz, né? Ela traz essas duas figuras, então ela diz que nós temos que colocar no assento do motorista acelerômetros. Ela vai medir a vibração em 3 eixos e tem todo um procedimento técnico lá para você poder fazer a avaliação, tá? Tá aqui, ó, o assento e o acelerômetro colocado, né, no assento, preso com uma fita. Então, o trabalhador, ele vai dirigir o dia inteiro sentado. Tá aqui, cadê? Peraí. Ele vai aqui, ó. Tá aqui um acelerômetro, né? Então o trabalhador ele vai ficar o dia inteiro sentado nesse disco, né? Que é o acelerômetro de assento, né? Este fiozinho aqui, ele vai anotando, né? Vai pegando as informações e vai passando, né? Pode vir aqui pelo assento, né? Vai passando por um coletor de dados. Feito isso, vai depois para o computador e é feita a análise desse trabalhador, tá? Então isso é para o corpo inteiro. A vibração de mãos e braços, nós vamos seguir a NHO 10, ok? Que é vibração em mãos e braços. Também nós vamos utilizar acelerômetros, né? Então tá aqui, aqui ó, figura 4 é da própria NHO, tá? Então, eles trazem alguns exemplos da montagem, né, dos acelerômetros, né? E aqui, se vocês observarem, aqui eu tenho o coletor de dados e eu tenho o acelerômetro montado aqui, tá? Deixa eu voltar a figura lá atrás. Aqui o acelerômetro, ele está montado na ferramenta, tá? Montado na ferramenta. Tá aqui a ferramenta montado no braço do trabalhador. Tá? Aqui um outro exemplo, né? Nós temos aqui o acelerômetro, né, montado no conjunto braço, mão e punho. Tá bom, gente? Então é isso daí, tá? O vídeo de hoje é um pouco mais curtinho, né? Mas o que a gente tinha para falar da vibração é isso daí, né? Seria interessante que vocês dessem uma lida na NHO 09 e a NHO 10, que vai trazer para vocês bastante informações interessantes, bastante informações sobre o assunto. Ok, pessoal?
antes da gente encerrar, né, aquele recado de sempre, né? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque aí sempre vai ter um vídeo falando de alguma informação, alguma coisa de higiene ocupacional, de ergonomia, né? Eu vou começar a falar de prevenção e combate a incêndio também, né? Então, se inscreva no canal para poder acompanhar todas essas matérias, tá? Não se esqueçam de clicar no sininho também para receber notificações. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, bons estudos para vocês e até a próxima, pessoal. Bye, bye.